Vibe coding é legal, mas deploy coding ainda continua sendo difícil. Hoje a gente ainda está na fase do protótipo, prova de conceito, produto para uso pessoal. Eu não sei se a gente vai conseguir dar esse salto ou quanto vai demorar esse salto do full stack product production ready, sabe? Olá! Bem-vindos ao Papo na Arena, seu podcast semanal onde a gente indica e troca ideias sobre conteúdos que a gente leu, ouviu, assistiu, sempre trazendo a visão de produto para discussão. Eu sou o Arthur e vou ter a saltar de paraquedas e hoje, assim, eu vou estar o episódio todo rindo. Eu sou a Ix e temos justificativas a dar no episódio de hoje. E no programa de hoje, a gente vai falar sobre o quão longe uma pessoa não técnica consegue ir construindo um produto com AI. Mas antes de irmos para a pauta, recadinhos aqui de sempre. Não se esquece de ir lá deixar seu like, deixar seu comentário, avaliar o episódio em qualquer plataforma que você estiver ouvindo, seja no Spotify, no YouTube, na Apple Podcast, porque isso ajuda muito o podcast a crescer. E se você curtiu, compartilha com uma pessoa. Assim o podcast chega a mais gente e você ajuda o quê? Espalhar a mensagem da arena. Ó, e antes de ir pro Jabá, eu falei que a gente precisa se justificar, mas é jogo rápido, né? Porque talvez alguns não tenham percebido, mas semana passada não teve programa. E quem acompanha a gente direto sabe que a gente tenta trazer conteúdo novo aí toda semana, mas como o Arthur fala aí na abertura, né? A gente traz conteúdos que a gente realmente consumiu, que a gente se interessou e que a gente acha que daria uma boa pauta. E aí tem semanas que a vida acontece, né? A gente não consegue consumir, ou a gente tem problemas pessoais. E aí por isso que não teve programa semana passada. Mas pode ficar tranquilos que o podcast não deixou de ser semanal. A gente toda semana vai continuar a tentar trazer uma discussão novinha para vocês aqui. É isso. Bora lá pro Jabá? Claro, porque esse não deixa de ter Esse também. não falha, né? Esse não não falha. Bom, essa semana a gente está rodando mais uma semana de Incompanies falando de no-code AI, uma empresa aqui em São Paulo, mas também no sábado estaremos aonde? No Rio de Janeiro, primeiro curso do ano fora de São Paulo e os ingressos já estão esgotados. Mas se você quiser assinar, você já pode assistir o conteúdo que está gravado lá do último curso online que a gente teve. Tem tanta gente pedindo que já vai ter outra data no presencial e online aqui em São Paulo também. Mas dia 16 e 17 de agosto, a gente vai ter o quê? A Arena em Floripa. Dia 16, o sábado, vai ser o curso de Pensamento Crítico e Analítico com o Dudu Magalhães. E no dia 17 tem mais uma edição, a quinta edição do curso de AI No Code na prática. E se você quiser comprar os dois cursos, você aí de Floripa e região, a gente está com desconto. A Ive ficou maluca e deu um desconto de 40%. Então, o link vai estar aqui na descrição, mas qualquer coisa também é só mandar lá no Instagram. Arthur, escutei aí, cadê esse desconto? Manda para nós aí, que a gente faz questão de enviar para vocês. E, para fechar, dia 30 de agosto, tem a terceira edição do curso de plataformas para PMs, né? O primeiro curso do Brasil sobre o tema, com a Renata de Lima, que é Lead PM lá no Nubank, e outras participaçõezinhas especiais. E é isso, lembrando que assinante tem direito a tudo isso aí, ó. Se quiser ir para Floripa lá, você não vai pagar o ingresso, vai pagar só sua estadia lá, passagem, etc. Se quiser ir no Rio, não vai dar mais porque já está esgotado. Uma próxima turma que estiver no Rio, você vai poder ir. Excursão Paulo? Pode ir também. Assistir o excursão online? Pode assistir também. Tudo com uma assinatura só, aquele descontinho que também é só para ouvinte, R$ 150 de desconto. E é isso. E para fechar, mais uma coisinha. Se você quer levar um treinamento de AI aí para sua empresa, de automações ou outras cositas mais, pensamento crítico, métricas, o que quer que seja, a gente ainda tem algumas datas disponíveis a partir de setembro aí para treinamentos em company. A gente ajudou empresas como Itaú, iFood, Serena, com diversos tipos de treinamento. Então, qualquer coisa é só chamar a gente. Agora sim. Bora lá pra pauta? Bora lá! Bom, eu vou começar o tema de hoje contando um caos que eu mesmo passei esse final de semana, porque
depois de uns bons meses sem mexer no meu famigerado app de newsletter, eu fui lá dar uma brincada com ele esse final de semana. E aí eu construí ele no Lovable, né? Pra quem não ouve os programas antigos e não sabe o que eu tô falando. E aí quando eu abri lá o Lovable e o Supabase, eu vi que tinha uns alertas de segurança de atualização de uma extensão lá. E aí, né, fui lá, todo meninão, preocupado com segurança do app que só eu uso, né? E falei, pô, vou corrigir aqui rapidinho. Deve ser dar uns 2 cliques aqui e beleza, né? Corta a cena, tá lá, 2 horas depois, eu com um monte de conversa com um assistente do Supabase, com o próprio Lovable, com o chat GPT, e aí eu finalmente consegui resolver a porra do warning, mas no meio do caminho com um puta cagaço de quebrar a porra da aplicação e parar de funcionar. Então, no fim, para eu conseguir resolver, eu tive que fazer um acesso remoto da minha máquina no banco de dados, fazer um backup do banco de dados, dropar uma tabela e recriá-la novamente. Tudo isso com um monte de mensagens lá de, ó, isso pode destruir sua aplicação, você tem que recriar os caminhos depois, que, apesar de eu entender, eu não sabia realmente o que fazer ali, porque eu não sou um DBA, nem um DevOps ou coisa do tipo. E aí, cara, curiosamente, tiveram alguns conteúdos essa semana que a gente vai deixar linkado aí no post que eram de coisas parecidas com essas. Isso me fez pensar e trazer esse tema aqui de, cara, o quão longe a gente ainda tá de pessoas não técnicas conseguirem construir produtos de verdade, que escalem sozinhas ali. E aí falei um monte, trouxe aqui toda a minha historinha. Arthur, venha pra conversa, traga sua visão sobre esse futuro, o futuro dos generalistas e não técnicos. Pronto. Cara, mas é engraçado, né? O quanto de conteúdo que realmente surgiu nisso aí na última semana. E pra quem tá falando, pô, que conteúdos é esse? De novo, a gente vai deixar os links aqui, mas teve o founder do Saster, né? Que foi o que mais bombou. Ele tá fazendo o vibe coding dele e publicando no Twitter, e aí ele publicou isso, que o Replit lá, que é uma das ferramentas de gerar código e gerar coisa online, deletou todo o banco de dados, né, deles lá, só isso, fez só isso, deletou lá, e aí rapidinho o CEO foi lá, respondeu, porque o CEO é bem ativo, eles fazem bastante coisa no Twitter, assim, e aí o CEO já foi lá, já respondeu. E além disso, ainda teve uma outra pessoa que postou que tava fazendo tipo vibe coding também, e aí alguém depois postou, tá aqui sua lista de pessoas que querem usar o seu produto todo aqui, né? O cara criou um formulário lá para pegar os leads e tava a lista inteira lá. Enfim, cara, acho que isso, mais uma vez, vibe coding e etc, é legal. E foi até um pouco que a gente comentou lá atrás, já tem bons meses, né? Parece que foi ontem, assim, né? Mas já tem bons meses, sobre quando a gente estava fazendo nossos apps. Pô, uma das partes mais demoradas para mim foi, tipo, publicar o app. E olha que eu nem publiquei na App Store, né? Foi só para, tipo, subir em versão beta para eu poder compartilhar. E é muita gente, a gente tem visto muitos posts, né? Tipo, a galera mostrando como que tem feito, etc. Mas é só a parte do tipo, cara, de ter um prompt, saiu, cuspiu um código, cuspiu uma interface. Como que essa interface está conectada, com o que, onde, qual ferramenta, etc. Ainda é uma dor. E se coisas como API ainda é nebuloso para muita gente, cara, quanto mais coisas profundas, como entender o ciclo como um todo, sabe? Deveria fazer parte, definitivamente. Inclusive nos cursos da Product Arena, quando a gente tinha o curso de produto, que inclusive a Ix fez, a gente passava o ciclo de produto inteiro, assim, explicava as partes do lançamento e etc. também, como que funcionava do tipo setup para subir aplicativo e tal. Então isso ainda é nebuloso para muita gente. E aí eu caio no conto do vigário, né? Do tipo, pô, é aqui, ó, beleza, tipo, bora pra produção, bora. Vibe coding é legal, mas deploy coding ainda continua sendo difícil. Cara, não, é bem isso. Eu acho que vai chegar uma hora que vai ter toda essa parte de infraestrutura vai ser resolvida por AI também, de alguma forma, sabe? Eu acho que o próprio Replit ou o Vercel, eles tentam ajudar ali, né? Com tipo, você fez um negócio aqui, principalmente no Vercel, no Replit também, né?
Você fez um negócio, você consegue deploy e alguém consegue com uma URL na internet ir lá e acessar o seu negócio, que é super mágico. Tipo, com um clique você consegue. Mas qualquer coisa além daquilo já começa a dar problema. E aí você já começa a ter que entrar numas especificidades que, pô, a pessoa que não manja tecnicamente ali vai passar aperto, sabe? Então, ainda não tem uma AI que vai lá e resolve tudo no console bagunçado da AWS, sabe, sozinho. Mas eu acho que um dia vai ter. Mas eu acho que mesmo o dia que tiver, vai demorar ainda para ser algo super confiável, porque eu acho que tem dois riscos aqui muito grandes. Um é quebrar coisas, então literalmente a aplicação parar de funcionar, você tentar entrar numa URL ela não funciona mais, numa tela que não funciona mais, porque alguém cagou alguma coisa numa rota do negócio. Tipo, isso é um negócio clássico. Ou isso gerar um puta custo alto. Ah, vou sair escalando máquina aqui, a torta e a direito, porque não tem nenhum guardrail aqui. Então a AI decide fazer isso e você sai com uma conta que você não esperava. Isso já acontece na AWS hoje, assim, com pessoas. Então, eu acho que ainda leva um tempo pro negócio ficar super confiável, assim. Eu saí muito desse final de semana pensando assim, caramba, os DevOps ainda têm emprego por muito tempo, porque isso aqui vai demorar muito a se resolver. Muito bom. Só que nessa linha do que você falou, eu acho que é natural. Assim como a gente viu em mobile, que primeiro você dá pra fazer um app simples. Depois, pô, quero usar o hardware do celular, né? As funcionalidades que tem ali, do tipo acelerômetro, não sei mais o que, quero usar ali. Beleza. Pô, agora quero fazer do tipo um app para Android para iOS. Agora quero usar o login da Apple ou o login direto do Google. E eu acho que a mesma pegada tá acontecendo com a AI. E se, de novo, a gente voltar lá quando a gente gravou o episódio falando dos apps que a gente tinha feito, cara, a parte de login, por exemplo, tava uma bosta ainda. Eu lembro que eu até comentei que eu tive que fazer mó gambiarra lá para conseguir plugar o login social e mesmo assim só fiz o da Apple, porque o do Google era mó chato. Agora a maioria das ferramentas já tá lá com a parte de login lá, plug and play, né? Assim como o Supabase está integrado com grande parte das ferramentas também. Eles já deixaram isso meio one click to use, justamente para simplificar. Simplificar para nós meros mortais, né? E eu acredito que a mesma coisa vai acontecer com esse processo. E se você parar para pensar também, memory já passou por ser algo que mais importante, que não era tanto, né, no início, quando a gente estava falando de AI. Aí, pô, com os casos de uso surgindo, a galera do tipo, pô, usando pra caramba, caraca, faz sentido tá o contexto todo aqui. Pô, como que a gente aumenta, né, com a evolução da janela de contexto, continua aumentando isso aqui. Mais recentemente começou a se falar também de evols, né, que também não era um tópico que se falava muito, aí cada resultado que saía lá, ou cada caso que saía do tipo, pô, a IAS alucinou pra caramba aqui, passou até isso, inclusive várias ferramentas, inclusive até o N8N tem agora lá, do tipo, já tem um bloco lá para você testar essas coisas. Então, naturalmente, cara, quanto maior a complexidade dos produtos e casos de uso que passarem a surgir, o que está acontecendo e que é natural de qualquer produto ou qualquer nova tecnologia, as LLMs e as ferramentas que fornecem esses serviços vão correr atrás e a gente vai começar a tunar mais os casos de uso que elas vão ou não servir. O que eu tava pensando muito é o quanto de fato a gente vai conseguir atingir esse Olimpo da pessoa não técnica full stack, sabe? Que eu acho que é a mesma promessa da época do no code, e eu posso estar muito olhando com os olhos de uma antiga era tentando aplicar pro futuro, né? Mesma coisa da estrutura das organizações que a gente falou aqui num podcast passado, mas tava ouvindo o podcast do Lenny com o Dan Shipper, do Avery, que a gente gosta bastante. E ele falou uma frase que, cara, a gente ainda tá muito distante, tipo, muito, muito distante, eu não consigo nem visualizar, de quando a gente vai contratar pessoas que não são engenheiras para construir os produtos dentro do Avery. E é uma empresa que tá, tipo, usando AI na ponta, assim, vamos dizer. E eu fico pensando o quanto de fato não vai ser isso, sabe?
A gente não vai. O máximo que a gente vai conseguir chegar vai ser tipo o que uma pessoa hoje consegue chegar com um no-code, vamos dizer assim. E você falou, por exemplo, do caso do mobile. Cara, de fato, com o tempo foi ficando cada vez mais fácil você fazer tudo no mobile. Mas se você pegar, ainda as principais ferramentas para tornarem as coisas mais fáceis são para desenvolvedores, sabe? Então, tipo, tudo que você falou, por exemplo, Assim, cara, você saiu de ter que codar os negócios com Objective-C exclusivamente para iOS, para hoje você ter um framework tipo o Expo que já abstrai um monte de coisa e facilita um monte de coisa para você, desenvolvedor, ainda conseguir fazer, sabe? E então eu fico pensando nessa coisa do o futuro não repete o passado, mas eles rimam. Se, cara, com AI a gente tá muito contando que vai ser a festa da uva das pessoas não técnicas e no fim a gente só vai mudar, tipo, as ferramentas, mas essas diferença entre o técnico e o não técnico vão continuar existindo, sabe? E a pessoa não técnica, tipo, hoje a gente ainda tá na fase do protótipo, prova de conceito, produto para uso pessoal. Eu não sei se a gente vai conseguir dar esse salto ou quanto vai demorar esse salto do full stack product production ready, sabe? cara, esse é um tópico que eu tenho conversado bastante com alguns amigos desenvolvedores. Inclusive, mandar um salve aqui pro Beisola. E o que eu falo, o que ele me provoca e eu gosto bastante da coisa é, as empresas que estão nascendo agora têm mais potencial do tipo ir para essa linha do full stack com AI. Já as empresas que estão passando pela transformação não vai ser rápido e não vai acontecer tão cedo. É a Por transformação quê? digital all over again, né? Mas por quê? Porque, cara, tem um monte de regra de negócio, tem um monte de do tipo código que tá na cabeça de alguém, tem só uma pessoa que sabe o que, que o if lá faz, e isso aí ainda não tá lendo. Então, até no texto do Tungaz lá, ele fala isso, né? Do tipo, pô, as caixinhas que na real não são tão visíveis assim nem para AI. A AI não tem esse contexto, então não tem, né? É importante para AI desenvolver e conseguir dar um bom output é definitivamente ter o contexto. E para muita coisa legada, não tem contexto. Então, assim, ela naturalmente vai ser criativa, né? Então, eu acho que isso, para as empresas mais antigas, a não ser que seja assim, tá bom, vamos criar uma branch nova aqui, ó, um produto do zero e vai começar a full AI. Pô, pode ser que sim, experimentos e etc. Depois fala, cara, tá fazendo sentido, agora vamos ver como que a gente roda isso para tudo. Agora, para as novas que já estão nascendo isso, e aí pô, acho que pode ir na linha das próprias que fazem isso, né? Lovable, Replit e V0 e tipo N outras. E todos os produtos que estão sendo derivados disso, né? Aí eu acho que pode ser mais possível. Mas mesmo assim, e aí eu vou até lembrar agora também mais uma coisa, o Efraim falou no episódio que a gente gravou com ele, que ele falou, cara, eu tô fazendo aqui, eu não sou dev, eu tenho conhecimento técnico, mas eu não sou dev. Mas o que eu fiz, cara, mandei para meus amigos devs darem um double check. E eles, apesar de, pô, pode discordar de como está sendo feito, etc., eles falaram, cara, tá funcional e beleza, tá dando os check aqui. Então eu acho que isso ainda não vai se perder. Eu acho que você falou, só me vem na cabeça assim a analogia do banco tradicional versus o neobank, né? Tipo, cara, o Itaú tinha anos de códigos em mainframes e toda uma estrutura física legada e, puta, a gente tá vendo o tempo até se digitalizar, até você ir pra nuvem e tal. E você pega um Nubank que nasceu na nuvem e mobile de cara e são paradigmas diferentes. Um não é melhor que o outro, vamos dizer assim, mas eles foram construídos em épocas diferentes, seguindo paradigmas diferentes. Qual que vai ser o banco nativo de AI, sabe? Assim, tipo, qual que vai ser quem nasce agora vai nascer diferente, naturalmente, né? E aí, com isso eu fico pensando muito que o PM do futuro precisa saber, né? Porque acho que a gente já deve ter falado aqui. Eu não acredito que o Product Manager vai morrer. Eu acredito que a profissão vai mudar completamente o que ela é hoje, né? E acho que minha experiência no final de semana, né? É a experiência construindo coisas.
pra mim, hoje, pelo menos na minha cabeça, eu acho que os PMs deveriam cada vez mais descer um nível de entender como as coisas funcionam, sabe? E vou dar um exemplo bobo aqui, cara. De novo, construindo lá o meu app de newsletter, ele tava dando um timeout para carregar o inbox. Tava demorando, tava dando um timeout ali. Aí, beleza, tentamos resolver lá, eu e o Lovable. Ele deu uma sugestão de carregar os primeiros 1000 e-mails, se eu não me engano, para resolver isso. Cara, se eu não tenho a mínima ideia das coisas, eu ia deixar e beleza. Mas, puta, eu tenho ideia tanto da parte de produto, como eu quero que o produto funcione, quanto da parte técnica. Então, eu direcionei um pouco melhor a solução de tipo, cara, você não precisa carregar os primeiros 1000 e-mails. Você pode carregar os primeiros 20 e-mails na inbox ali não lidos, bota um botão de load ali, quando a pessoa clicar, você carrega o resto, ou os próximos 20, né, na verdade. E, além disso, tem outras partes da aplicação que carregam e-mails ali também. Então, o seu histórico de leitura, a parte das suas newsletters. Eu falei, não precisa carregar nada dessas partes até o usuário clicar. Mas, cara, eu entendo, de novo, eu entendo tecnicamente como as coisas funcionam, pelo menos num certo nível. Tem muito PM que, pô, não sabe o que é um cache, não sabe o que é um lazy load. Então, eu sinto que esse não sabe como funciona um banco de dados além de você rodar o SQL ali num editor, sabe? Então, eu sinto que esse tipo de conhecimento, de você descer um pouco mais o nível do como fazer o negócio, que hoje eu sinto que muita gente delega puramente para engenharia, eu preciso te dar os requisitos macro e a engenharia vai decidir todos os comos, eu sinto que o PM do futuro vai precisar saber mais dos comos, sabe? Ou ser mais opinionated nos comos. Eu concordo. Eu acho que no final das contas é entender como funciona. Não necessariamente você vai falar, provavelmente não, né? Como vai ter que ser feito, mas é entender como funciona, cara. E isso vai desde entender como uma API funciona, até como, pô, beleza, cache, ou até, cara, qual que é a estrutura que eu uso aqui, um deep link, uma UTM, putz, qual que é a lógica da UTM? Tô falando coisas que são simples, mas que, cara, também a quantidade de gente que não faz ideia de como isso funciona é maluco, assim, sabe? Então eu concordo contigo, isso assim, é. E no final das contas, não é nem por conta de desenvolvedor. Eu acho que é mais para você conseguir debater com a AI no futuro, sabe? É isso. O meu caso com o Lovable foi isso. Era ele dando uma sugestão e eu falando, cara, essa sua sugestão não é boa. Tem outro esse caminho, esse outro caminho que eu tenho É, certeza que é melhor, sabe? pois é, porque eu acho que aí entra um questionamento legal pra gente, que é, para alguém não técnico, como identificar quando a AI tá blefando, ou criando dado fake, ou alucinando? Entender os padrões do porquê que ela tá alucinando. Porque, na vida real, quando alguém vai lá e coloca um dado fake, você fala, opa, esse dado aí tá estranho, né? Opa, o que que tá acontecendo aqui nesse relatório? E eu acho que é a mesma coisa como você debugar. Para você debugar e questionar, você precisa entender um pouquinho, ou saber fazer boas perguntas, É. minimamente falar, pô, porque foi o que aconteceu lá com a AI do Replit lá, né? Ela deletou o banco inteiro lá, depois ela mentiu, falou disso, aí depois criou uns dados falsos lá, e aí depois que ela falou, putz, entrei em pânico, ao invés de pensar, né? Tipo, então eu acho que é nessa linha, assim, como você vai chegando nesse nível de aprofundamento que você falou que é um nível abaixo para minimamente saber como essas coisas estão conectando e o que está dando ruim. Eu acho que debugar é o negócio, de fato, e fazer boas perguntas ali, porque. E ter um senso de produto, né? No fim, o senso de produto é importante aqui, porque, cara, Pensamento crítico, como sempre, né? tem algo errado na solução que o Lovable me deu de carregar os primeiros 1000 e-mails? Não, não tem. Mas aí, cara, com senso de produto eu falei, cara, é um inbox que eu uso para ler newsletters. Eu não vou ler as 1000 newsletters, eu nem preciso ver as 1000 newsletters na tela, eu não preciso nem saber que tem 1000 newsletters não lidas, tá ligado? Então, eu poderia ter feito essa pergunta e falar assim, cara, mas por que 1000? Não é uma solução melhor se for menos? É que aí eu já fui moldando mais pra, tipo, para aquele passo e para dois passos seguintes, que eu sabia que daria problema. Mas
é isso, é como que você consegue debugar o negócio e, de novo, citando o Avery, né, e eles têm feito ali muito conteúdo sobre como o Cloud Code mudou completamente a forma como eles estão trabalhando e tal, e muito na linha de ainda são engenheiros usando o Cloud Code, e eles não escrevem mais código, tipo, toda a parada é tipo, estamos há 3 semanas sem ninguém escrever uma linha de código. Mas eles fazem a revisão dos PRs, então eles entendem o que está acontecendo ali. Eles tem um texto que ele explica assim que tem coisas que eu sei exatamente o que eu quero fazer e eu vou direcionar completamente como a AI vai fazer. Eu só não vou digitar o código por conta própria. Tem coisas que eu não sei e eu quero discutir com elas. Tem coisas que eu quero deixar completamente na mão dela para fazer, sabe? Mas sempre tem um nível ali de você tá trabalhando em conjunto com ela, né? Um pouco de tudo, toda a filosofia que eles têm de falar de allocation economy e coisas desse tipo, assim. Acho que é muito interessante, assim. Eu acho muito interessante para quem não é técnico, né? Ver esses textos do Avery que eles falam especificamente como o time técnico deles está usando o Cloud Code, que inclusive eles têm falado muito como o Cloud Code não é uma ferramenta só para pessoas técnicas, né? Acho que essa é um trend no Twitter também essa última semana, assim. Total, total. Tô brincando um pouquinho com esse brincar, acho que vamos precisar fazer um episódio depois disso aqui. Esse vai ser meio que ter que mostrar, incentivar a galera a assistir o vídeo, hein? Mas, cara, eu acho que é bem isso, e aí até na linha do episódio lá do Dan Shipper também, que ele fala do lance do AI ProdOps, né? AI. Esqueci agora. É a Product Operations. AI Operation Leads, AI né? Sei Operation lá. Leads, isso, Ah, alguma sei coisa. lá. Que é um Product Ops de AI, especificamente, assim, né? Exato, Melhor forma de cara. resumir. E eu acho que é esse, é o conhecimento que, pô, ele até comenta lá, pô, a hora a galera chega aqui e fala, cara, tô fazendo isso aqui, isso aqui, isso aqui. A pessoa já tem um pouco ali do conhecimento, já fala, putz, entendi, saquei e tal, e provavelmente ela tem um conhecimento técnico para, pô, conseguir fazer as automações e conectar as paradas, né? E ter a noção do que, aonde vai, quais são os guardrails, cara, isso aqui precisa de ter alguém dando um double check. Então, que eu acho que esse é um outro ponto super importante, que, né, inclusive no acontecimento lá do Replit, os próprios CEO, putz, passou o final de semana lá, putz, falando que eles estavam subindo as coisas, e aí ele comentou sobre isso, né, que eles estão implementando outras coisas, umas features de guardrails e tal, e eu acho que quando você não tem o conhecimento, minimamente, é isso, assim, se questionar mesmo no aspecto de, tá, e se der ruim? O que vai acontecer? Então, pô, aqui eu vou deixar com... Cara, o risco é... Qual para escrever um prompt, o risco é baixo. Você pode escrever trocentos prompts e pedir 300 versões, beleza. Mas para deploy, para coisas que vão mais, né, são mais parrudas, aí eu acho que vale o senso de produto que você falou e também se questionar mais um pouco do tipo, tá, pior dos casos, o que vai acontecer, né? Então, acho que é isso. Muito bom! Mas, última pergunta aqui. Vou deixar um questionamento aqui. Quando a AI falha, quem é responsável? É o usuário que fez o prompt? É a empresa que é dona da ferramenta? É quem desenvolveu? Ou é quem? Sempre De a quem que culpa é? do usuário, né, velho? Não, você quer minha opinião séria sobre? Vai, cara. Se você é uma empresa e você está oferecendo um assistente e o seu assistente permite fazer certas coisas que vão destruir o produto ali que o usuário está usando, a culpa é da empresa. E para mim, a melhor analogia disso é empresas do mundo real com pessoas. Se você contrata um dev, por exemplo, e o dev consegue apagar o seu banco de produção, a culpa não é do dev. A culpa é sua e das lideranças ali que permitiram que aquilo fosse possível, que não tiveram os guardrails suficientes para que aquilo, uma pessoa nova não pudesse fazer aquilo. Para mim é a mesma lógica com assistentes. Mas você tá falando da empresa que tá usando, não a É, empresa que do tipo, por exemplo, nesse caso, no caso é o o Replit. No caso, aqui é o Replit, não o modelo que eles estão usando e nem o usuário que estava construindo o negócio. Você acha que a culpa é do Replit?
Eu acho que a culpa é do Rapid. Você não pode. Você que tá. A Rapid, como empresa que tá oferecendo um assistente que faz as coisas por você, ela tem que criar os guardrails para que esse assistente não possa sair completamente e destruir a aplicação do usuário, o banco de dados do usuário. Cara, tá aí. Eu tenho outra opinião. Pra mim, a culpa é do usuário. Por quê? E você tá dando poder pra ela. Você tá ali e aceita todos os termos ali, tá ligado? E aceita e te dei permissão pra você fazer o que você quiser. Então, do tipo, eu, eu acho, assim, a minha opinião, cara, não é a culpa da empresa. Porque do mesmo jeito que o Replit do tipo, putz, foi lá e a AI lá fez isso, cara, se fosse uma pessoa humana, ela ia ter o mesmo. Uma pessoa humana. Se fosse uma pessoa, ela ia ter a mesma os mesmos poderes do que a AI. Então, assim, se uma pessoa também na maldade fizesse isso, então eu acho que entra. A gente pode entrar numa discussão mais profunda sobre isso, Eu não acho que é precisa super ser nesse filosófico episódio. aqui, exatamente. Mas assim, para mim na real, tem um pouco do, beleza, você pode falar que até o próprio CEO lá fez uma série, estão fazendo implementando novos guardrails e etc. Você pode ter mais warnings, mais alertas e tudo mais, mas no final das contas entra no human in the loop lá, sabe? E aí, nesse caso, é safety company loop, sabe? Tipo assim, cara, tá bom, até onde você vai permitir que ela vai poder fazer? Ela não vai fazer deploy em produção, mas ela pode deixar pronto pra você revisar o código. Cara, aqui é onde ela vai. A Enfim. forma como eu enxergo é como se fosse uma consultoria. Imagina que eu contrato a sua consultoria, Arthur, para desenvolver um produto para mim. Você vai lá e contrata o João das Couves para desenvolver esse produto. O João das Couves vai lá e apaga o banco de produção. É minha culpa ou é sua culpa? Enfim, deixem aí nos comentários Pois é qual é a isso. opinião de vocês, de quem vocês acham que é a culpa. Esse vai engajar, que a galera adora apontar dedo, o ser humano adora apontar dedo, então diz aí, É isso. tinha Vamos Ix fazer uma ou tinha enquete. Arthur? Vai ter uma enquete, então, é isso aí. Vamos fazer a enquete e você vai comente lá, ó, manda pra gente, marca a gente lá no Instagram também, posta lá e fala, ó, culpa é do usuário, culpa é da empresa, Hoje a culpa gente é... ainda tá de cores contrastantes, assim, eu tô de azul, você tá de vermelho, então Team Blue, Team Red. É isso aí. Caraca. Muito Tá, bom! Vamos pro produto da semana? bora lá, bora lá. Boa! Essa semana você começa. O meu é o Relay. Eu De já falei dele novo? aqui, mas de novo. Não, já tem tempo que eu não falo dele. Porra, tá É... repetindo muito. Ah, falou, você também já repetiu vários, velho. Você tá só no julgamento. Você tá só no. Você fala que os outros adoram apontar o dedo, você tá igualzinho. Enfim, o Relay App, pô, resolveu um problema super simples semana passada. E, pô, eu já falei isso aqui em alguns outros momentos. Mas, cara, eu acho ele muito simples. Muito simples, assim. E olha que eu uso todas as outras. Mas eu considero ele muito simples e é por isso que foi na semana. Só pra resumir, cara, a gente ia ter um encontro de assinantes na semana passada, só que o Zoom, ele não manda um invite para o calendário, você tem que adicionar lá no seu calendário e a gente sabe que a maioria da galera não faz isso, né? E aí eu recebia um e-mail a cada nova pessoa que se inscrevia, e aí eu criei uma automação lá no Relay, cara, chegou esse e-mail com esse título, putz, extraia o e-mail aqui da pessoa e manda um invite para ela no Google Calendário. Cara, eu demorei 5 minutos e a gente teve recorde de participação do encontro de assinantes. É a Então, por solução que isso. mexeu o ponteiro, então. Exato, mexeu o ponteiro aí. É isso. Boa! Cara, o meu também vai super repetido ainda no fim. Nossa, olha só! Mas Fala o que eu digo e não eu. faço o que eu faço, Mas é olha um caso de só. uso específico, que é o chat GPT aqui. Então, eu tô planejando minhas férias, né? E tô usando o chat GPT pra caramba pra isso. Tô usando projetos lá. Mas o uso aqui específico, e aí indico pra todo mundo, peçam pro chat GPT arrumar cupons pra vocês. Que eu tava lá comprando. Agora vai ser first world problem pra caralho. Eu tava comprando lá a passagem de trem de Paris pra Londres.
E aí tava no app pra comprar, aí eu mandei pro ChatGPT. Eu já tinha mandado pro ChatGPT. Está um preço bom? E ele tinha falado que sim. Aí beleza, segui pra comprar. Aí eu habilitei o search e falei, pô, arruma pra mim um cupom que esteja funcionando pro site que eu tava comprando a passagem. E ele me arrumou um cupom. E aí funcionou. Então, peçam pro ChatGPT arrumar cupons pra vocês. É melhor do que ficar abrindo cupom mania da vida lá, clica no negócio, o negócio não funciona. Achei muito prático, esse é meu uso aí da semana do ChatGPT. Muito bom. Ó, o Efraim mandou o copy and paste do Google Docs. Ele que sempre criticou, falou que não aguentava mais, mas falou, cara, isso está funcionando muito bem, que agora você pode copiar as informações do Word lá, do Docs, com a função de Markdown já. Tô Então, usando pra caramba, mano. Hoje, inclusive, eu usei a beça isso. olha aí. A Nina, mozão, mandou o aquecedor portátil, tá vendo? Tá vendo Esse já aqui em casa? apareceu ontem também, Já, ó, pô, você foi eu indicando. mesmo, velho. E agora ela falou, Pô, cara, coloca lá arrombado. pra produção, mano, porque tá funcionando mesmo. O Andrezão mandou Uber Black, ter usado bastante aí a funcionalidade, falou que os carros estão melhorando e tal, com os Gary de novo. Então, o Nery mandou o Brasil Bitcoin, falou que tá comprando dólar e Bitcoin com um bom preço. Aí, ó. O Danileira mandou o Be My Eyes. Ele falou, cara, não foi um app que eu usei, mas, putz, cara, acho muito da Eu acho muito hora o foda. Be conceito. My Eu acho Eyes é um muito foda conceito que eu também. acho muito E foda. até relembrando, né? A gente já falou, tem tempo que a gente não fala do Ray-Ban aqui. Eles têm uma parceria com o Ray-Ban Meta e, cara, os vídeos que eu já vi disso são de arrepiar, assim, cara. Muito massa mesmo. O Matt Lopes mandou Polycan, que é um scanner de 3D, que ele está fazendo com o iPhone mesmo para fazer algumas reformas e algumas coisas na 3D. E o Portinho mandou o Manus. Manus é o meu desproduto da semana, hein? Ixi! Se quiser. Por quê? Cara, fui, de novo, fui pedir pro Manus fazer uma busca ali de hotéis e Airbnbs pra mim em Londres. E aí, cara, o Airbnb, ele não consegue. Tipo, ele não consegue pegar o link do negócio. Ele diz assim, eu preciso navegar dentro do anúncio em si. Por que você não navega dentro do anúncio então, se você consegue navegar na página? Então, não funcionou bem. Ele não respeitou os critérios que eu queria ali. Eu botei, queria até preço tal. Ele não achou no preço que eu queria. Eu entrei no Booking e tinha lá no preço que eu queria. Então... Mas é porque tinha slider. Tem slider. Ele Ai, ele não funciona com slider. Nesse então, lugar tudo aí não... tem slider. Ainda não fui apresentado a um caso de uso foda do Manus. Se alguém tiver Pô, aí, como pode não? mandar. A gente falou aqui no episódio já, cara. Não, das logos? As logos? Não, eu quero um negócio muito Esse é bom, mas eu quero um negócio foda. Se você tem um caso de uso foda do Manus, manda aí pra gente também. Boa. Eu vou te mandar um link. Semana passada eu participei de um papo com o CEO lá deles. E ele publicou um monte mostrou vários cases, assim. Nada muito profundão, concordo. Mas casos interessantes que dá pra usar. Eu tentei ser o usuário padrão das demos de AI, velho. Toda demo de AI é bucando viagem, né? Eu tentei ser o mais default possível aqui e não funcionou. Pede pra ele fazer um site da sua viagem aí, ó, pra depois você fazer o upload das fotos em cada lugar que você for e tal. E depois ele fazer um videozinho. Pô, aí, Tá ó, bom. esse caso. Bom, Esse vou caso é fazer legal, então hein? depois. Daqui, Então tá, em demorou. E aí a gente outubro vai eu volto publicar aqui. Eu volto aqui com esse caso de uso. Exato, veremos. Então é isso. É isso. Ó, e vocês? Eu. Vocês tratem de mandar produtos da semana, viu? A gente tá lá ó, toda semana. E aí, qual foi esse produto da semana? Essa semana vocês engajaram um pouco. Então a gente vai ter que voltar. Vou gravar um vídeo lá do céu da próxima vez. Caralho, ia ficar Vamos ver se vocês vão Ou mandar. pedir pra Ivy falar também, porque aí é Pois é, apelação. pra Ivy falar ainda vai demorar um pouquinho. Muito bem, com isso, a gente chega aqui ao final de mais uma edição. Relembrando aí, não esqueça de deixar 5 estrelas, botar na sua playlist, deixa comentário, a gente teve um monte de prompt para deixar comentário, caso de uso do Manus, se você é Team Arthur ou Team X. Deixa aí, então, seus comentários, onde quer que você ouça. Todo lugar tem caixa de comentário, YouTube, Spotify, Substack, LinkedIn. Deixa lá.
E segue a gente lá nas redes, @x, @ArthurClose com K, no Instagram, no Twitter, no LinkedIn. E também siga o @Product Arena para ver aí os cortes, a gente pedindo o produto da semana e todas as coisas desse tipo. É isso. Semana que vem estamos de volta. Se tudo der certo, sim. Até lá. Até. Valeu. Valeu.